Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe uma vez mais nas reflexões evangélicas que estamos fazendo. São mensagens de Alexandre de Jesus, deste companheiro espiritual que nos fala do Evangelho, que nos fala de Jesus, que nos fala de perdão, paciência, esperança. São virtudes que nos fazem crescer, que enriquecem a nossa alma e que nos fazem nos aproximarmos de Deus cada vez mais. A virtude do perdão é a lição que nós vamos refletir juntos. Por onde passava o Mestre Jesus, ensinava a prática do bem aos semelhantes, a humildade, a renúncia, o desapego e a indulgência. A multidão seguia maravilhada com os seus feitos e com as palavras que jamais tinha ouvido soar nos lábios de nenhum dos profetas, nem mesmo de João Batista, o precursor. Jesus não se cansava de se referir à vida futura, afirmando que o reino não era deste mundo. Ao ouvi-lo, os corações enchiam-se de esperança, e o homem, que andava de fronte curvada para o solo, levantava a cabeça, de olhos fitos no horizonte, divisava um novo amanhã. Certa noite, após terem atendido o povo que começava a chegar de todos os lugares da Galileia, André aproximou-se e formulou a questão: Senhor, qual será a virtude perfeita? Do que nos tem ensinado? O que é mais importante a fazer? Habituado às interpelações dos companheiros, ele de pronto respondeu: a virtude perfeita, André, a mais difícil de ser colocada em prática, é sem dúvida a virtude do perdão. Pela insistência com que a ela te referes, eu imaginei que fosse a caridade, comentou o apóstolo. A caridade nos aceita como somos e como o que temos, sem nos endereçar exigências maiores. A prática do bem é a sublime iniciação das virtudes que o homem necessita adquirir. Até que um dia não é bom, pode esporadicamente fazer o bem. O perdão, todavia, nos solicita esforços mais conscientes. Como assim? Inquiriu André ante o interesse dos irmãos de apóstolo que foram se agrupando em torno de Jesus. Para que possamos realmente perdoar, precisamos nos colocar na condição daquele que nos consideramos o ofensor e compreender os constrangimentos que o induziram à ofensa. A rigor, quem nos fere ou magoa não resistiu às sugestões do mal, e é só por este motivo deve nos inspirar a piedade. No ato de agredir o agressor, deixa à mostra toda a sua fragilidade de espírito, ao passo que quem tem a oportunidade de perdoar, conta igualmente com a oportunidade de se fortalecer interiormente. Fazer o bem a quem nunca fez o mal é fácil. O difícil é retribuir o mal com o bem. Voltar o outro lado da face. Seguir 2000 passos com ele, que nos requisitar a caminhada de 1000 passos com ele. Alcançar o céu através da caridade seria mais simples, pela prática do perdão. Ele quase se nos torna inacessível, Senhor, observou o amigo.
Digamos, André, que essa escada simbólica que conduz o homem às alturas seja constituída de 2 degraus. O primeiro é da caridade e o segundo é do perdão. Quem não convive com a dor dos semelhantes não pensa que ela poderia ser sua. Não se predispõe ao perdão. Somente aquele que se conhece o suficiente em suas mazelas e imperfeições não hesita em perdoar incondicionalmente, sem que se apoie nos degraus da caridade, do qual todos os homens estão apenas a um passo. Não adianta tentar a grande subida. Quem não perdoa não se liberta. E a qualidade do perdão é mensurada diante das leis da vida pela gravidade da ofensa recebida. Quanto mais agredido moralmente, mais renúncia de si mesmo para esquecer e perdoar. Vejamos que apontamentos maravilhosos. Quem não perdoa, nos refere Jesus, nos fala o divino pastor de nossas almas, não se liberta. É o que nós observamos. Quantas pessoas que estão escravizadas pelo ódio, que guardam rancor, que vivem amarguradas, que vivem blasfemando contra quem quer que seja. Quantas pessoas que não conseguem se libertar porque não conseguem perdoar. Nós sabemos que não é fácil a lição do perdão. Tanto é verdade que Jesus coloca 2 escadas que nos conduzem ao reino de Deus, que nos levam a alcançar o céu. A primeira escada ele fala da caridade, a segunda do perdão. Então são virtudes de suma importância, porque quando nos libertamos, perdoando aqueles que nos ofenderam, nós conseguimos caminho em direção à nossa própria iluminação espiritual. E através da prática incessante da caridade, é como se conseguíssemos para nós uma senha que vai dar acesso às religiões felizes, porque o bem que nós fazemos aos outros, o maior beneficiado dessa atitude nobre somos nós mesmos. Por isso que Jesus insiste em dizer que a caridade é fácil da gente praticar, quando a gente tem recursos materiais à nossa disposição. Mas difícil é perdoar aquele que nos lesou, aquele que nos prejudicou, aquele que vive caluniando a gente, aquele que vive difamando a nossa pessoa. O difícil é perdoar. A caridade é fácil. Qualquer pessoa está acessível a praticar a caridade. Quando nós não temos recursos materiais, nós temos a disposição da boa vontade. Ah, mas eu não tenho tempo para visitar alguém, mas nós temos o nosso pensamento. Podemos orar, podemos emitir pensamentos bons em benefício daquela pessoa. Tudo isso é caridade. Tudo isso nos aproxima de Deus. Isso me faz lembrar e recordar com muita propriedade quando Eurípides Barçanufo, em Desdobramento, ele é conduzido às regiões superiores da vida maior e ele avista uma campina verdejante e ali estava um jardineiro cuidando daquele jardim lindo, maravilhoso. O jardineiro era Jesus de Nazaré. É o jardineiro de nossas almas. É aquele que cultiva cada um de nós com muita alegria. É aquele que torce incessantemente pela nossa felicidade, pela nossa edificação espiritual. E Jesus estava ali. Quando ele vê que é Jesus, Eurípides Barçanufo se aproxima e observa que lágrimas corriam dos olhos de Jesus. Então Eurípides Barçanufo pergunta assim a Jesus: Senhor, o Senhor está chorando pelos descrentes do mundo? E Jesus
diz que não. Fala assim, Eurípides, eu não choro pelos descrentes do mundo. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não colocam as minhas lições em práticas. Naquele instante, Eurípides Barçanufo retorna para o corpo e se torna um dos maiores apóstolos da caridade, trabalhando com afinco em benefício do evangelho, implantando o evangelho em épocas difíceis e vivenciando a lição de Jesus do amor, do perdão, da caridade. Então que essas lições maravilhosas, principalmente a lição do perdão, faça a gente crescer. Faça a gente olhar a vida de uma outra forma. Faça a gente olhar o nosso semelhante, não aquela criatura repleta de defeitos, mas que esse perdão possa iluminar os nossos olhos e que nós possamos enxergar no nosso irmão qualidades. Porque todos nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades. O problema é que nós fixamos muito mais defeito e não enxergamos as qualidades. Muitas vezes nós queremos colocar em evidência as nossas caridades. Nós queremos colocar em evidência as nossas virtudes e camuflamos muitas vezes os nossos defeitos. Mas nós gostamos muito de evidenciar os defeitos alheios e não observamos as virtudes do nosso semelhante. Queremos que as nossas virtudes sejam ostentadas e escondemos os nossos defeitos. E temos muita facilidade de observar os defeitos do outro e não observar a virtude daquele nosso irmão. Diz o espírito abnegado de Joana de Ângeles que quando nós apontamos um dedo para alguém, nós temos 3 dedos direcionados para o nosso interior, mostrando que nós temos defeitos a serem corrigidos, que nós temos imperfeições. Nós temos um dedo direcionado para Deus, que está vendo tudo, que é a verdade verdadeira, que nos ama, que Ele não quer a morte do pecador, mas o arrependimento de cada criatura, que essa criatura se transforme em uma pessoa melhor. Então, antes de apontar o dedo, vamos olhar para os nossos defeitos. Vamos olhar para as nossas imperfeições. Modifiquemos os nossos defeitos através da prática incessante da reforma íntima. Procuremos ser melhores e que possamos, meus irmãos, enxergar as qualidades do qual o nosso próximo é portador. A alteridade é essa qualidade que nós enxergamos a qualidade do outro, que nós enxergamos a sua bondade, que nós enxergamos a sua virtude. Isso é ser uma pessoa que consegue enxergar as coisas boas, como Jesus fazia. Eles estavam pregando o evangelho e havia um cachorro em decomposição. Um cheiro horrível. E os discípulos começaram a reclamar do mau cheiro. Que cheiro horrível é esse? Que situação complicada, que mau cheiro é esse? Jesus então observa ali os belos dentes que tinham aquele cão. Então que possamos enxergar o lado bom da vida, com otimismo, com esperança em dias melhores, que possamos perdoar, porque nós queremos o perdão de Deus, mas se queremos o perdão de Deus, temos que também perdoar. Como é que se nós vamos pedir perdão para Deus se nós não conseguimos perdoar? Perdoar os inimigos é mostrar que se tornou melhor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 15, onde o apóstolo Paulo explica claramente isto. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os inimigos é mostrar que se tornou melhor. Que Ele nos abençoe, o Senhor Jesus, e que nos ajude a vencermos as nossas imperfeições e nos tornarmos criaturas melhores. Muita paz, muita luz. Obrigado a todos.